Saudações a todos, respondo pelo nome de Âncora Jenny Reginaldo Wamba, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, a licenciar o curso de Contabilidade e Auditoria. Este trabalho, mais uma vez, especificamente para a disciplina de Contabilidade Financeira 2, cujo tema é o seguinte: trabalho de apuramento de resultados da empresa Duvas Limitada. Então, neste trabalho, nós vamos falar especificamente da resolução de um trabalho de fim de exercício. Ou seja, vamos falar do balancete final retificado, do apuramento, do balanço, entre vários outros aspectos. Esta disciplina é lecionada pelo docente Abílio Muxanga e vamos dar início ao principal ponto. Antes de mais nada, vamos entender para que serve o apuramento de resultados. Vou explicar como foi feito o encerramento das contas da empresa Duva. Em primeiro lugar, o apuramento de resultado é o processo onde juntamos todos os gastos e todos os rendimentos do ano, ou seja, especificamente do ano 2013 neste exercício. O objetivo é simples, saber se a empresa teve lucro ou teve prejuízo nesse período. Sem esse passo, não podemos ou não conseguimos separar o que aconteceu em 2013 do que aconteceu em 2012. E é a partir daqui que saem os valores para o balanço e para a demonstração de resultados. As três classes de contas que usamos neste exercício são, para fazer este exercício, são três grupos de contas. A classe 6, que são os gastos. Aqui registramos tudo o que a empresa consumiu: compras de mercadorias, salários, água, luz, juros pagos. A classe 7 são os rendimentos, ou seja, aqui entram as vendas e os outros ganhos da empresa. E a classe 8 são as contas de resultados, ou seja, essas contas não ficam no balanço final, elas servem só como contas de passagem para fazer a conta e no fim ficam, ou seja, com saldo zerado. Aqui temos uma regra de ouro, ou seja, princípio da especialização. Existe uma regra que rege todo este processo, o princípio da especialização, como eu já tinha dito antes. Essa regra diz que nós reconhecemos um gasto ou um rendimento no momento em que ele acontece, não quando pagamos ou recebemos o dinheiro. No nosso exercício, a empresa teve vendas de 1.200.000 meticais em 2013. Então, esse valor entra nas contas de 2013, mesmo que o cliente só vá pagar em janeiro de 2014. Isso garante que o resultado do ano reflita a atividade real daquele ano. Vamos antes entender na teoria o passo a passo do apuramento de resultado para posteriormente passarmos para a prática e ser, nesse caso, mais fácil a sua percepção. O processo em si é uma sequência de transferências, ou seja, primeiro pegamos todos os saldos devedores da classe 6, que são os gastos, e transferimos para as contas 8.1 e 8.2. Depois, pegamos todos os saldos credores da classe 7, que são os rendimentos, e também transferimos para a 8.1 e 8.2. Com isso, a conta 8.1 mostra o resultado operacional e a conta 8.2, por sua vez, mostra o resultado financeiro. Partindo desta, subtraímos uma norma da outra e obtemos o resultado líquido do período, que no nosso caso foi um prejuízo de 360.950 meticais. Por fim, esse prejuízo é transferido para a conta 8.8 e depois para os resultados transitados no balanço. Se olharmos para a imagem dos rasões esquemáticos, veremos exatamente esses lançamentos. Posteriormente, será possível dar uma vistoria, ou seja, ver exatamente como funciona na prática esses razões. Por fim, o resultado final. Depois de fazer essas transferências, as contas de gestão ficam fechadas, ou seja, as contas da classe 6, 7 e 8,
ficam com saldo zero. O que sobra são apenas as contas de balanço, ou seja, ativo, passivo e capital próprio. É com esses saldos que montamos o balanço final da empresa e com os saldos das contas 6 e 7. Antes do encerramento, montamos a demonstração de resultados. No fim, fazemos o teste de equilíbrio, ou seja, o total do ativo tem que ser exatamente igual ao total do passivo, mais o capital próprio, nem um centavo a menos ou a mais. No nosso caso, deu 1.171.550 meticais dos dois lados. Então, o trabalho está fechado, ou seja, o exercício fechou. Então, a imagem ilustra o balancete retificado da empresa Dura. Em primeiro lugar, dizer que o balancete retificado, ou seja, qualquer balancete, é organizado por 6 colunas. A primeira coluna, que coloca-se o número de folho, a segunda coluna, a descrição, a terceira coluna, que coloca-se o débito, ou seja, nos movimentos, e o crédito, e nos saldos temos a quinta e a sexta coluna, ou seja, devedor e dos saldos devedor e saldo credor. Este balancete mostra os saldos a 1 de janeiro de 2013. Do lado do ativo, a empresa tinha 200 mil meticais em caixa e 450 mil no banco. Isso dá 650 mil em meios líquidos, o que é um bom ponto de partida para pagar fornecedores e despesas correntes. Na conta clientes, tínhamos 800 mil meticais a receber. Ou seja, a empresa já tinha feito vendas no ano anterior que ainda não foram pagas. Em inventários, o valor era de 600 mil meticais. Isso é o estoque de mercadorias que ficou do ano passado e que vai ser vendido ou consumido em 2013. Do lado do passivo e capital próprio, o capital social era de 1 milhão e 500 era de 1 milhão de meticais. Os fornecedores totalizavam 650 mil meticais. E os resultados transitados estavam negativos, no valor de 200 mil meticais. Isso significa que em 2012 a empresa já tinha tido prejuízo e esse prejuízo ficou acumulado. Portanto, quando começamos 2013, a empresa não estava numa situação fácil. Ou seja, havia uma certa necessidade de tentar subir o lucro para poder colocar a empresa numa situação estável. Tinha prejuízo acumulado e dependia de resultado de 2013 para melhorar. De seguida, temos os lançamentos do período. Durante 2013, a empresa registrou todas as operações do dia a dia. Os lançamentos mais importantes estão no diário e depois foram passados para os razões esquemáticos. Vou destacar 3 operações-chave. A primeira é a venda de mercadorias. A empresa faturou 1 milhão e 200 mil meticais. A conta é simples. Debitamos a conta clientes e creditamos a conta vendas por 1 milhão e 200 mil meticais. Esse valor representa o esforço comercial do ano. Mas vender não é simplesmente suficiente. Precisamos ver quanto custou aquilo que vendemos. A segunda operação é o custo das mercadorias vendidas. O valor apurado foi de 1 milhão e 300 mil meticais. Este valor sai da conta 2.6 matérias-primas e vai para a conta 6.1 custo dos inventários. Aqui temos o primeiro sinal de alerta. Vendemos 1 milhão e 200 mil e gastamos 1 milhão e 300 mil. Para obter essas vendas, ou seja, a margem bruta é negativa. Dizia que a margem bruta é negativa em 100 mil meticais. Isso quer dizer que o preço de venda não estava a cobrir o custo de compra das mercadorias. A terceira operação são os gastos do período. Gastos com pessoal de 150 mil meticais. Fornecimentos e serviços externos de 80 mil meticais, amortizações de 25 mil meticais e gastos financeiros de 5.950 meticais.
Do lado dos rendimentos, além das vendas, tivemos rendimentos financeiros de 2.000 meticais. Todos esses valores estão agora acumulados na conta da classe 6 e 7. E é aqui que entra o apuramento. Apuramento de resultados. Eu vou explicar passo a passo de como fazer. E eu peço que cada um de vós acompanhe a minha explicação através da imagem ilustrada. O apuramento de resultados é o coração do encerramento. Ou seja, é aqui que respondemos à pergunta: a empresa ganhou ou perdeu dinheiro em 2013? Este processo tem 4 passos e é possível seguir tudo nos razões esquemáticos da segunda imagem, ou seja, a imagem que está a ser ilustrada. O primeiro passo é fechar as contas de gastos. Pegamos em todas as contas da classe 6 que tem saldo devedor, ou seja, 6.1 custos dos inventários com 1.300.000 meticais, conforme é possível ver no balancete. 6.2 gastos com pessoal com 150.000 meticais. 6.3 com fornecimentos de serviços com 80.000 meticais. 6.4 com ou seja, amortizações com 25.000 meticais. 6.9 gastos financeiros com 5.950 e depois somamos tudo, que nesse caso dá 1.560.950. Esse valor é o valor transferido a débito na conta da conta 181 e 82. Ou seja, estamos a dizer que estes gastos pertencem a 2013 e têm de sair das contas de gestão. O segundo passo é fechar as contas de rendimentos. Fazemos o mesmo com a classe 7, que primeiro temos 7.1 vendas com 1.200.000 meticais, 7.9 rendimentos financeiros com 2.000, que no caso total de 1.202.000 meticais. Este valor é transferido a crédito da conta 8.1 e 8.2. O terceiro passo é calcular os subresultados. Na conta 8.1, resultados operacionais, temos 1.200.000 meticais de crédito e 1.555.000 meticais de débito. A diferença é menos 355.000 meticais. Este é o resultado da atividade principal da empresa. Na conta 8.2, resultados financeiros, temos 2.000 de crédito e 5.950 de débito. A diferença é menos 3.950 meticais. O quarto passo é calcular o resultado líquido. Somamos o resultado operacional e o resultado financeiro. Ou seja, menos 355.000 meticais, menos 3.950 dá menos 3.000, dá menos 358.950. Como não há matéria coletável, não há imposto, então o resultado líquido do período é menos 360.950 meticais. Esse valor vai para a conta 8.8 e depois para resultados transitados. Por que fazer isso? Porque sem esse passo aqui, o balanço continuaria com as contas de gastos e rendimentos abertas e o resultado do ano ficaria misturado com os anos anteriores. O apuramento limpa as contas de gestão e isola o resultado de 2013. Depois de apresentar o apuramento de resultado em diário geral e passagem para razões esquemáticas, salientar que aqui eu não coloquei a imagem do diário geral porque o objetivo não é exatamente mostrar os lançamentos no diário geral, e sim mostrar como é feito o apuramento de resultados. Ou seja, aqui podemos ver que temos esses razões esquemáticos que eu já havia explicado, mas vou ressaltar para caso tenha ficado alguma dúvida. Tivemos na conta 6.1 custos dos inventários, saldo inicial de 1.300.000 meticais, ou seja, a débito, cujo valor é igualmente
1.300.000 meticais a crédito. Na conta 6.3, fornecimento e serviço, tivemos 100.000 meticais de saldo inicial a débito e 100.000 meticais a crédito. Tivemos a conta 6.2, gastos com pessoal, saldo inicial 1 milhão a débito e 1 milhão também a crédito. Tivemos a conta 6.9, gastos e perdas financeiras, saldo inicial equivalente a 80.000 meticais a débito e 80.000 meticais a crédito. Temos a conta 7.8, rendimentos e ganhos financeiros, que é o lançamento 6. Nesse caso, tivemos 19.050 meticais a débito e o mesmo de saldo inicial a crédito. Tivemos a conta 7.1, vendas, ou seja, o quarto lançamento é 1.200.000 meticais e o saldo inicial também 1.200.000 meticais, isso a débito e também a crédito. Temos a conta 8.1, que já havíamos falado sobre resultados operacionais, que arrolamos todos estes resultados do lançamento 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E temos um valor de 1.300.000 meticais do primeiro lançamento, segundo lançamento 100.000 meticais, terceiro lançamento 100.000 meticais, quarto lançamento 1.200.000 meticais e novamente primeiro lançamento 1.300.000 meticais. Dizer que aqui os valores que eu acabo de mencionar estão a débito e também a crédito, ou seja, no nosso razão esquemático. Temos a conta 8.2 de ganhos resultados financeiros, que nesse caso temos o quinto lançamento, que é 80.000 meticais a débito, o sexto lançamento 19.050 a crédito e o oitavo 60.950 a crédito. Temos a conta 8.3, resultados financeiros, que neste caso temos o quinto lançamento, que é 80.000 meticais a débito, o sexto lançamento, que é 19.050 meticais a crédito e 60.950 meticais a crédito também, ou seja, as contas da classe 8.2, da conta 8.2, resultados financeiros, passaram para a conta 8.3, resultados financeiros. E por fim temos a conta 8.8, resultados líquidos do período, que nesse caso é o nono lançamento, 360.950 meticais. Este é o nosso diário, é o nosso apuramento de resultados e vou dar uma pausa para que possam apreciar. De seguida, passamos para a preparação das demonstrações financeiras. Com o resultado apurado, preparamos as demonstrações financeiras, ou seja, primeiro, a demonstração de resultados. A lógica é simples. Começamos pelas vendas, ou seja, subtraímos o custo das vendas, chegamos ao resultado bruto. Depois disso, subtraímos os outros gastos operacionais e chegamos ao resultado operacional. Subtraímos o resultado financeiro e chegamos ao resultado líquido. No nosso caso, temos vendas de 1.200.000 meticais, menos custos das vendas, 1.300.000 meticais, dá um valor negativo de 100.000 meticais de margem bruta, menos 150.000 meticais de pessoal, menos 80.000 meticais de fornecimento de serviços terceiros, menos 25.000 meticais de amortização. Resultado operacional dá menos resultado operacional, que dá 355.000 meticais, menos 3.950 de resultados financeiros, resultado líquido, menos 360.950. Esta demonstração mostra que o problema da Duva não está só nos gastos fixos, está na margem comercial. A empresa está a vender abaixo do custo. Conforme podem ver na imagem ilustrada, temos aqui 4 colunas. A primeira que é das descrições, a segunda das notas, a terceira que é o ano N e a quarta que é o ano N-1.
Nos espaços em branco, ou seja, que não foram preenchidos, significa que não tivemos nestes períodos estes pontos, ou seja, o valor das descrições que aí constam, ou seja, nos períodos que constam na demonstração de resultado. Não tivemos amortizações, provisões, ajustamento de inventários, imparidades de contas a receber, imparidade dos ativos tangíveis e outros ganhos e perdas operacionais. Esta é a nossa demonstração de resultado e vou dar uma pausa para que possam apreciar, caso queiram ver com mais atenção os números e os valores que temos em cada rúbrica. Agora vamos olhar para o balancete final da empresa DUA. O balancete é como uma fotografia de todas as contas depois dos lançamentos e do apuramento. Ou seja, o balancete serve para verificar se a contabilidade está equilibrada ou não. Temos na estrutura de balancete, temos 4 colunas importantes. A coluna de movimentos, que é movimentos, ou seja, débito, que mostra tudo o que foi lançado e a débito durante o ano. A coluna de movimentos crédito, que mostra tudo o que foi lançado a crédito. E as colunas saldo devedor e saldo credor, que mostram o saldo final de cada conta depois de compensar débito e crédito. O total dos movimentos é 9.406.450 meticais e o total dos saldos é de 1.532.500 meticais. Para cada débito existe um crédito de igual valor. Agora vamos olhar para os saldos finais. Do lado devedor, temos 1.532.500, que é aquilo que eu estava a dizer. Que temos o valor que eu já falei nos movimentos e o valor que eu acabo de falar nos saldos. O balancete está equilibrado porque em cada movimento temos um valor igual para débito e crédito e em cada saldo temos um valor igual para saldo devedor e saldo credor. Vamos ver o que cada grupo de contas está a mostrar. A conta de ativos tem caixa com 671.650 meticais, bancos com 80.000 meticais, mercadorias com 75.000 meticais, ativos tangíveis com 234.900 meticais e clientes com 100.000 meticais. Somando tudo, o ativo da empresa é de 1.161.000 meticais. Esses são os bens e direitos da empresa no fim de 2013. Contas de passivo e capital próprio. Temos em primeiro lugar fornecedores no valor de 934.000 meticais a crédito. Temos a rúbrica empréstimos obtidos no valor de 130.000 meticais. Temos a conta capital no valor de 200.000 meticais. Estado no valor de 55.000 meticais. Outros credores no valor de 213.000 meticais. Essas são as obrigações da empresa, ou seja, contas de gestão. Reparem que as contas da classe 6 e 7 são como vendas, custos de inventários, gastos com pessoal, todas elas estão com saldo zero. Isso acontece porque fizemos o apuramento, transferimos todos os saldos para as contas da classe 8. Contas de resultado. A única conta que ficou com saldo é a conta 88, resultados líquidos do período, com um valor de 360.950 meticais. A débito, nesse caso.
Esse valor é o prejuízo do período. Ele vai ser transferido para a conta de resultados transferidos no balanço e é por isso que o capital próprio ficou negativo. Então, o balancete final tem duas funções. Primeiro, confirmar que não houve erro de lançamento. Segundo, organizar os saldos para montar as demonstrações financeiras. Finais, nesse caso. Como podem ver, o total a débito é igual ao total a crédito. Isso significa que a contabilidade está fechada de forma correta, ou seja, é minimamente credível. Mas ainda haverá aquela necessidade de fazer uma revisão para ver se por acaso há alguma discrepância ou não. Depois temos um prejuízo de 360.950 meticais, que vamos levar para o balanço. De seguida, após apresentar o balancete final, podemos então passar para a apresentação do balanço final da empresa Duva, que nesse caso é o último ponto da resolução de fim de exercício. Por fim, temos a apresentação do balanço final da empresa Duva. Depois do apuramento, as contas 6, 7 e 8 ficam a zero. Só ficam as contas de balanço. Do ativo, temos caixa e bancos, que ficaram com 105.550 meticais. Clientes com 700.000 meticais. Inventários com 300.000 meticais. Ativo não corrente líquido com 66.000 meticais. Total do ativo, nesse caso, fica equivalente a 1.171.550 meticais. Mas antes disso, vamos entender como funciona exatamente o balanço e qual é a sua organização. O balanço final comporta 4 colunas. A primeira coluna, que é a da descrição, a segunda, que é a das notas, a terceira, que é a do ano N, e a quarta do ano N-1. Na coluna das descrições é onde nós colocamos os ativos, ou seja, ativo não corrente, ativos tangíveis de investimento, ativo corrente. Houve uma falha aqui, porque temos que ter ativo não corrente e ativo corrente, que nesse caso inventários, clientes, outros ativos correntes, caixa e banco. Total dos ativos, e depois temos total dos ativos, nesse caso que é o total de todas essas contas que são arroladas no ativo corrente. De seguida temos capital próprio e passivo. Nesse caso, dentro do capital próprio e passivo temos capital social, resultado líquido do período anterior, e por fim total do capital próprio. Depois temos passivo corrente, que temos fornecedores, empréstimos obtidos, impostos a pagar, outras contas a pagar. Se tivéssemos tido passivo não corrente, também teríamos essas contas arroladas. Mas como não temos, só colocamos passivo corrente. E temos total dos passivos e, por fim, total dos passivos e capital próprio, que é a soma dos dois. Então, como eu estava a dizer, temos a coluna das notas, que é onde nós colocamos qualquer alteração que tenha sido feita, qualquer ponto que não seja especificado ao longo da apresentação das demonstrações financeiras. Então, tu vais colocar nas notas. Na coluna do ano N, é onde tu colocas os valores, o lucro, o prejuízo, entre outros aspectos do ano N. E depois temos a coluna do ano N-1, que fazemos o mesmo, colocamos os mesmos valores, ou seja, valores correspondentes ao ano anterior. Do passivo e capital próprio, temos capital social equivalente a 1 milhão de meticais, resultados transitados, menos 560.950 meticais. Nos fornecedores, temos 732.500 meticais.
um total de 1.171.550 meticais. O balanço equilibra porque os valores batem um com o outro. Mas reparem no capital próprio, está negativo em 560.950 meticais. Tecnicamente, dizemos que a empresa está em falência técnica. Os bens da empresa não chegam para pagar todas as dívidas. Aqui temos, para recapitular estes valores, dizia que temos ativos tangíveis de investimento. No ano N, 234.900 meticais. No ano N-1, um valor de 117.450 meticais. Ativos não correntes, ou seja, ativos correntes, porque eu disse que houve uma falha. Temos inventários, no ano N, 75.000 meticais. E no ano N-1, 37.500 meticais. Temos clientes, no ano N, um valor de 100.000 meticais. No ano N-1, 50.000 meticais. Temos outros ativos correntes, no ano N, um valor de 10.000 meticais. E no ano N-1, 5.000 meticais. Caixa e banco, que é a soma dos dois, temos no ano N, 751.650 meticais. E no ano N-1, 375.825 meticais. Temos total dos ativos, que neste caso deu 1.171.550 meticais no ano N e 585.775 meticais no ano N-1. Passamos para o capital próprio e passivo. No capital, temos no ano N 200.000 meticais, capital social, e no ano N-1 100.000 meticais. Temos resultado líquido do período anterior, ou seja, temos um valor negativo de 360.950 meticais no ano N, e no ano N-1 um valor negativo de 180.000 meticais, 475. De seguida, temos o total do capital próprio, que nesse caso temos um valor negativo de 160.950 meticais no ano N, e no ano N-1 um valor negativo de 30.465 meticais. Temos o passivo corrente, que nesse caso, na rúbrica de fornecedores, no ano N temos 931.500 meticais e N-1 467.250 meticais. Empréstimos obtidos no ano N temos um valor de 130.000 meticais e no ano N-1 65.000 meticais. Imposto a pagar, temos no ano N 55.000 meticais e no ano N-1 27.500 meticais. Ou seja, no ano N-1 tivemos que pagar menos impostos do que no ano N. E outras contas a pagar, temos 213.000 meticais no ano N e 100.000 meticais no ano N-1. Total dos passivos, que é aqui onde nós somamos todos esses valores que arrolamos ao longo do passivo corrente. E nesse caso dá-nos um valor de 1.332.500 meticais no ano N e no ano N-1 um valor de 666.250 meticais. Como total dos passivos e capital próprio, temos um valor equivalente a 1.171.000 meticais 550 e 585.775 meticais. Isto significa que a Duva teve um ano de 2013 muito difícil. O prejuízo de 360.950 não veio de um gasto pontual, veio de uma estrutura de custos que não está coberta pelas vendas. O rácio mais preocupante aqui é a margem bruta negativa. Quando isto acontece, mesmo que a empresa corte todos os outros gastos, ainda assim teria prejuízo. A solução passa por rever os preços de venda, negociar melhor com os fornecedores ou mudar o mix de produtos. O segundo ponto é a tesouraria. O saldo de caixa e bancos caiu de 650.000 meticais para 105.000. A empresa consumiu liquidez durante o ano. Isso explica o aumento dos fornecedores de 650.000 para 732.000.
A empresa Duva está a financiar-se junto dos fornecedores. O terceiro ponto é o capital próprio negativo. Isto não impede a empresa de continuar a trabalhar, mas limita o acesso a crédito e coloca os sócios numa posição de risco. Em resumo, o trabalho mostrou que o encerramento de contas não é só matemática, é um diagnóstico, é analisar e diagnosticar da Duva em 2013 é que a empresa precisa de uma reconstrução comercial e financeira urgente. O objetivo do trabalho foi cumprido. Aplicamos as regras de SNC, fizemos o apuramento de resultados e produzimos as demonstrações financeiras que refletem a situação real da empresa em 31 de dezembro de 2013. Obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham gostado, tenham percebido alguma coisa e creio que nos vejamos num futuro muito próximo a apresentar uma outra norma. Fiquem com a ilustração deste balanço final e até a próxima.